As figuras da igreja. A igreja era algo novo para os judeus e, claro, para os gentios nos dias de Jesus. Então, Jesus e o apóstolo Paulo, principalmente, ensinavam certas coisas sobre a igreja usando figuras ou imagens para ilustrar a natureza da igreja. Jesus, através das parábolas, ele lidava com os problemas do reino que tem a ver com a igreja, e Paulo mostra a natureza da igreja através de várias figuras. E a partir dessa aula, nós vamos ver essas figuras. Inclusive, hoje à noite, com o tempo que nós temos, que não é muito, nós vamos ver a igreja como o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Vamos ver esse parágrafo de introdução. Página 16, número 5, as figuras da igreja. Deus consegue falar mais com menos palavras através de figuras para descrever a igreja. Isso nos ajuda a compreender vários aspectos essenciais da igreja. O difícil, e eu estou admitindo isso, nem todo mundo acha que é difícil, mas eu digo que é difícil. O difícil é discernir se essas figuras se referem à igreja universal ou à igreja local ou a ambas. Assim, os debates que já foram mencionados existem e nos se torna necessário analisar com cuidado cada figura. Eu falei para vocês que há pessoas que enfatizam somente a igreja universal, outras pessoas que somente enfatizam a igreja local. E eu estudo a Bíblia e eu vejo espaço para enfatizar muito a igreja local e ainda notar uma ênfase na igreja universal, no sentido não que todo mundo é salvo ou algo assim, mas que Deus usa a palavra igreja em certas passagens para falar de todas as igrejas verdadeiras no mundo. E se você quiser, você pode voltar para as aulas anteriores na apostila para ver isso. Mas com este entendimento, especialmente como passagens Mateus 16 e outras, eu às vezes vejo essas figuras e eu tento entender se Jesus está falando sobre a igreja universal ou a igreja local ou as duas, usando a palavra com mais flexibilidade. E vocês vão ter que tomar uma decisão na sua vida e dizer, olha, eu acredito nisso ou naquilo, ou você fala, olha, por enquanto não cheguei a uma conclusão e eu acho bom isso. Ter paciência com suas crenças. Se você não tem certeza absoluta, é bom ficar estudando. Não seja preguiçoso, não seja agnóstico eternamente sobre toda coisa. Estuda, pesquisa, chega a uma conclusão, mas não toma decisão precipitada. Eu acho que muitas vezes, agora eu estou falando à toa aqui, mas eu estou querendo enfatizar algo, que nós fundamentalistas tomamos decisões precipitadas. A Bíblia fala isso, então eu acredito nisso. É só que naquele momento, o versículo que você leu de uma forma errada, tirando do contexto, e acabou interpretando de uma forma errada. Então, seu fundamentalismo se tornou seu inimigo. E ser fundamentalista é bom porque você acredita. E você não nega o que a Bíblia fala. E eu sou assim, eu sou fundamentalista nesse sentido. Mas eu já percebi que às vezes eu acabo realmente enfatizando algo. E mais tarde eu percebo, mas peraí, eu enfatizei essa passagem, negligenciando a outra passagem. E se eu tivesse incluído as duas passagens, eu teria tido uma ênfase melhor, mais completa. Então, nessas coisas aqui, tome cuidado para não chegar a uma decisão precipitada, mas não seja tão agnóstico que você sempre fala, eu não sei, e você não toma decisão nenhuma, não seja assim também. Ok, agora então, vamos considerar a primeira figura, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. A Bíblia usa esse termo. Vamos chegar aqui e ver o que a Bíblia fala sobre Jesus no sentido do corpo de Cristo. Vamos para Efésios capítulo 1, por favor.
E eu vou começar a leitura aqui em versículo 20 de Efésios 1. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aqui tem cabeça e tem corpo. Automaticamente você pensa no seu organismo, você pensa sobre a função da cabeça, a utilidade do corpo, e Deus está dizendo que você vê no corpo com a cabeça, é o que você deve entender quando você vê a igreja. E isso agora eu falei, a pessoa fala igreja universal, igreja local, e eu vejo coisas como, por exemplo, 1 Coríntios 12, que me leva a ver algo universal, mas outras passagens que me ajudam aqui, como por exemplo aqui Efésios 1, ver a igreja local. E com Jesus sendo a cabeça, eu vejo ele como o líder, e a sede então fica com ele na destra do Pai lá no céu, mas o corpo está aqui funcionando. E Jesus ressuscitou, então alguém faz a pergunta: onde está o corpo de Cristo hoje? E alguém pode falar: está no céu, na destra do Pai, amém. Porém, ele disse que o corpo dele agora está aqui, é a gente, é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem braços, tem pernas, anda, funciona. Você pode até ligar o que Jesus fazia no corpo dele com o que a igreja faz hoje para melhor entender a obra da igreja. E ele se sacrificava, sarando as pessoas, ajudando as pessoas a entender a sabedoria divina, pregando o evangelho, especificamente do reino, tentando revelar Deus. Eu não devo dizer tentando, revelando Deus mesmo para o povo. Aqui em Efésios 1, versículos 22 e 23 e os outros versículos anteriores, enfatiza que Jesus, como a cabeça, é exaltado. Ele tem essa posição. Inclusive, veja comigo o livro de Colossenses. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses. E aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 18, falando novamente de Jesus, diz o seguinte: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Marque essas palavras, por favor. Em tudo tenha a preeminência. Quando você pensa sobre Jesus tendo a preeminência em tudo, isso não quer dizer que ele simplesmente está em primeiro lugar, mas ele tem o único lugar. Tipo, ele é tudo, ele tem a preeminência. Isso, tipo, quem ele é deve ocupar tudo. Eu, por exemplo, eu tenho minha cabeça e eu não quero que a minha mão simplesmente por si mesma faz assim. É estranho até ver isso. Eu quero falar para a minha mão, para chegar aqui, eu ir para cá, virar a página da minha Bíblia, etc. Eu quero isso. E Deus, ou Jesus sendo a cabeça da igreja, ele deve ter essa autoridade no corpo. Se ele não tiver, o corpo tem problema. É doente, tem algo errado. Se você fica assim, e você não está falando para a sua mão tremer, a pessoa fala: você tem problema.
Então nós precisamos entender que através dessa figura, Deus enfatiza a posição de Cristo. Então, na aula anterior, eu enfatizei o governo da igreja. Enfatizando o governo da igreja, mas Jesus é a cabeça desse corpo chamado a igreja. Cada decisão deve nos levar de volta para a Bíblia. Vamos dizer que alguém chega aqui e fala para mim: pastor, a nossa igreja pode assistir, nós da igreja podemos assistir esse filme no cinema ou em casa. E me perguntando, como pastor dessa igreja, eu não devo ser a pessoa que diz: não pode. Porque, deixe-me fazer essa pergunta: cadê Jesus? Ele não tem autoridade aqui? Eu também não devo dizer: pode, não tem problema. Novamente, cadê Jesus? Cadê Ele? Você deve chegar a mim e falar: pastor, o que a Bíblia diz? O que Jesus quer que nós façamos? Vamos analisar as Escrituras. Eu estou tentando treinar vocês a pensar dessa forma, que tudo que eu ensino para vocês tem uma base bíblica. Daí, muitas vezes você, especialmente no futuro, você não vai ter que me perguntar. Eu não sou a autoridade final. Você simplesmente abre sua Bíblia, a Bíblia fala isso, pronto, ponto final. Não tem que pensar mais. Hoje ainda tem perguntas, e eu não estou criticando perguntas, eu sempre quero as perguntas, porém, é chato e triste quando alguém tem 5 anos na igreja, ainda não estuda a Bíblia e ainda faz perguntas que a pessoa já deve ter a resposta faz anos, e não tem. Porque a pessoa não quer o que Jesus diz na Bíblia, a pessoa quer que eu fale algo agradável. Eu já percebi, a pessoa quer que eu fale algo para o pecado que a pessoa quer cometer não parecer pecado. A pessoa quer isso. Eu conheço pessoas que pulam de pastor em pastor fazendo a mesma pergunta para achar o pastor que vai dizer: legal, pode. E daí a pessoa: eu gosto desse pastor, ele falou que pode. E novamente, cadê Jesus? Cadê a palavra dele? Jesus tem a preeminência, Ele é o líder. Com isso também devemos enfatizar: quem deve receber a glória? A banda? O pregador? Quem? Novamente é Jesus. A Bíblia diz no livro de João que o Espírito Santo exalta, glorifica Jesus. Então, se você passar muito tempo numa igreja e você pensa mais no pastor e mais nos cantores e mais do ambiente da igreja do que no próprio Senhor Jesus, tipo, você não fica pensando sobre Ele o Salvador, Ele o Senhor, Ele isso, Ele aquilo, então eu vou falar para vocês: o Espírito Santo não está guiando aquela igreja. Porque o foco da nossa pregação, o foco do nosso povo, o foco da música deve sempre ser a exaltação de Jesus Cristo, porque Ele tem a preeminência, Ele é a cabeça do corpo. Sempre. E nós não queremos nada esquisito. Agora, veja comigo 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Agora, usando essa ideia do corpo, Paulo fala algo aqui que é muito importante. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ele diz o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Eu já ensinei pneumatologia
Então não posso voltar a isso agora, mas aqui está falando sobre a salvação. Fomos batizados em um Espírito e temos bebido de um Espírito. É a mesma coisa, é ser salvo sobrenaturalmente, nos trazendo um novo nascimento, nascidos pelo Espírito. É isso que ele está enfatizando. E ele diz aqui nesse versículo, formando um corpo. Então ele liga a ideia do novo nascimento com a formação do corpo, ou seja, a igreja. Então pergunta, é possível, teologicamente falando, fazer parte da igreja sem ser salvo? Possível, sim ou não? Não. Você pode estar na igreja, a igreja pode ser enganada e aceitar você como, entre aspas, membro, mas se você não nasceu de novo, você não foi batizado pelo Espírito para formar ou fazer parte da igreja. Então você está aqui e, como a Bíblia avisa em vários lugares, você é joio entre o trigo. Você está aqui, mas você não está aqui. E nós precisamos enfatizar isso. Então, por causa disso, entre outras coisas, a nossa igreja enfatiza especificamente membresia. Eu não simplesmente falo para a pessoa, você é membro. Às vezes, a pessoa fala para mim, pastor, eu gostaria de ser membro da sua igreja. Eu falo, tudo bem, para ser membro, eu quero saber que você é salvo, e que você concorda com a direção da nossa igreja. E as pessoas, às vezes, nem sempre, mas às vezes ficam irritadas, ficam bravas. Que isso? Não quer que eu seja membro? Calma, eu não falei isso, eu nem cheguei perto de dizer que eu não quero, mas a Bíblia diz que o corpo é composto dos salvos. E eu não sou permitido pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus que tem a preeminência, simplesmente incluir você porque você quer fazer parte da nossa igreja. Se você quiser fazer parte da nossa igreja, de qualquer forma, é melhor você achar outra igreja. Mas a nossa igreja que quer seguir a Bíblia, quer saber que você é salvo. Nós queremos ver algo na sua vida que demonstra que você é salvo. E, por causa disso, eu não fico empurrando membresia nos que não querem ser membros. Eu quero que você seja membro, eu enfatizo, é bíblico, é certo você está em desobediência por não querer ser membro. Ao mesmo tempo, se você não quer ser membro, eu não quero que você seja membro assim, eu quero que você queira ser membro e que você é salvo também. Imagina, né? Todo mundo é membro e você é membro e o corpo quer ir para lá, a cabeça quer ir para lá e você é essa mão que você quer ir para cá. Então, não faz sentido. É para o corpo inteiro estar em união e andar assim. Então, membresia é importantíssima, mas os membros devem ser batizados no Espírito Santo, ou seja, salvos. Diz aqui na folha, os membros formam o corpo através do batismo do Espírito, não através de outros meios, como por exemplo a lei judaica ou a nacionalidade da pessoa. E eu enfatizo essas duas coisas por causa de certas crenças entre certas pessoas. O uso da palavra nós, nesse versículo aqui, 1 Coríntios 12:3, dá uma de três ideias. Ou Paulo era membro da igreja em Corinto, e eu não conheço ninguém que acredita nisso, mas talvez alguém acredite. Ou Paulo estava falando da igreja universal de crentes, e muitos acreditam nisso. Ou letra C, ou Paulo estava usando esta palavra de uma forma menos rígida, entendendo que todos os crentes são de Cristo, mas cada igreja local é um corpo como Cristo, ou com Cristo como a cabeça. Note aqui, eu já enfatizei isso, então não vou passar muito tempo com isso, mas Paulo, escrevendo para essa igreja, diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Mas peraí, Paulo, você é enviado, membro da igreja em Antioquia, e você foi para Corinto.
Corinto para implantar essa igreja, ou ajudar essa igreja, etc. E agora você está escrevendo que você forma o corpo com ele, ou com aquela igreja, desculpa. Como? E tem essas 3 interpretações que eu dei para vocês. E eu pessoalmente não tenho problema em entender essa ideia com mais flexibilidade, que ele está lidando com a igreja universal, todos nós, e ao mesmo tempo lidar com a igreja local, porque eu entendo esse sentido de todos os crentes, todos nós temos Jesus como nossa cabeça, ao mesmo tempo a igreja local também tem a mesma coisa, porque ele também é a cabeça da gente aqui, ele dirige o nosso corpo aqui, mas o fato que ele coloca a palavra nós aqui, em vez de colocar a palavra vós, mostra que ele está se incluindo com essa igreja em Corinto. E precisamos pelo menos aceitar essa gramática na Bíblia. E eu sei que tem pessoas, mas eu estou simplesmente enfatizando a Bíblia aqui e a gramática da Bíblia. Vamos parar aqui, tudo bem? É uma aula mais curta, mas em vez de tentar entrar nesse próximo ponto, vamos terminar aqui e semana que vem nós vamos continuar estudando especificamente essa figura, o corpo de Cristo, e daí nós vamos para outras figuras também.